יחד 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 כולם קדושתך ישתלשו כולם קדושה. Então vamos Fica à lá. vontade. Então vamos lá estudar hoje o segundo artigo do Shammai, que é muito interessante. Ele traz um dos conceitos mais importantes da Kabbalah. O nome desse artigo é A Divindade em Exílio. É o segundo artigo aqui do Shammai. Então, a gente começou estudando o Shammai com um artigo Não Há Ninguém Além Dele, né, que é uma das coisas mais importantes, fundamentais da sabedoria da Kabbalah. O que a gente aprendeu disso? A gente aprendeu de que todas as percepções que o Criador ele manda, as situações que a gente passa na nossa vida, parecem que existem forças além do Criador, forças antagônicas ao Criador. Nós sentimos Shalom, Ana. Nós sentimos toda aquela dualidade da criação. Então, o Criador, com isso, ele faz nós, seres humanos, evoluirmos através dessas dificuldades que a gente passa, e com isso vai refinando a nossa percepção da divina providência. Então nós começamos na fé mais simples, a fé comum, aquela coisa da recompensa, né, por fazer o bem ou por fazer o mal você tem uma punição e você sente forças antagônicas no mundo. Mas, de acordo com o seu grau de evolução espiritual, de desenvolvimento, você começa a perceber que não existe nada além do Criador, que todas as forças e todas as situações que você passou vieram de uma única fonte, que na verdade a única existência real e verdadeira é Ele. Nós somos parte dele, nós somos emanações, nós somos criações do Criador. Então, realmente, a única fonte de tudo e o único poder existente é realmente Boré, é o Criador. Então, hoje a gente vai estudar a divindade em exílio. O santo Zohar diz: ele é Shohen, habitante, e ela é Sheriná, a divindade. Nós devemos interpretar suas palavras. É sabido que a respeito da luz superior é dito que não há mudanças, assim como está escrito que eu, o Senhor, não mudo. Todos os nomes e apelações são apenas a respeito dos vasos, que é o desejo de receber contido em Malhut, a raiz da criação, e de lá se perdura para este mundo, as criaturas. Todos os discernimentos, iniciando-se com Malhut, sendo a raiz da criação dos mundos, através das criaturas, são chamados de Sheriná. E o Tikkun, a correção geral, acontece quando a luz superior brilhará neles na sua totalidade. Ou seja, no Criador em si, ele é um e único. Não existe discernimentos, não existem sefirot no Criador. Ou seja, tudo está num grau de Atzmut, que é... Atzmut significa sua essência, que é desconhecido, é indecifrável. Não há percepção humana ou que possa ser explicada nesse nível, nesse grau, que é chamado de Atzmut. Porque para nós é desconhecido porque não há
não há percepções, porque não há mudança de vasos, não há sefirot, não há ainda mundos. É tudo ainda infinito, indefinido. Então esse é a luz pura em si, é a luz sem o vaso, não há definição. Por isso que não existem mudanças, porque não existem graus no nível realmente do Criador. Todos os graus eles começam a partir da criação do vaso em si. Porque o vaso, que é a criatura, o vaso é tudo aquilo que ela se manifesta, porque ela recebe a luz e, de acordo com isso, ela adquire as suas propriedades. Então a luz ela toma uma forma, ela se torna uma criatura. Aí sim existem as definições. E a Shekhinah, que é chamado de divindade, ela já é a luz e o vaso juntos. Ela é a Malhut raiz da criação. Então isso quer dizer que a Shekhinah, ela já é uma combinação entre a luz e ela já se torna uma coisa já experimentada. A providência já começa a tomar uma forma, porque o vaso receptor, ele adquire a luz, então ele começa a formar a propriedade. Então isso é um assunto muito importante, porque acontece conosco. Quando os nossos vasos eles estão no seu nível mais natural, no seu nível animal baixo, nós não temos ainda percepções dos mundos superiores. Nós não enxergamos ainda a providência divina de uma forma clara. Ainda tá obscuro para a gente de como que a providência divina funciona. Então, quando nós trabalhamos com a nossa alma a partir do ponto no coração, e nós trabalhamos em Torah e Mitzvot, e com isso nós refinamos a nossa alma e refinamos a nossa percepção, a luz divina ela começa a atingir em níveis mais altos, a elevar o vaso e o vaso adquirir. O vaso significa a nossa alma, significa nós criaturas. Então ela refina o vaso, refina a nossa alma, e nós começamos a ter percepções mais próximas do Criador. Então isso que significa que, por exemplo, o nível de um cabalista, por exemplo, o vaso dele ele está num nível de que ele recebe a luz de uma forma muito refinada. Então, como ele recebe a luz de uma forma muito refinada, o vaso começa a ter percepção mais próxima dos mundos superiores, como eles realmente são. Então, tudo depende, basicamente, da similaridade de forma. Quando nós, seres criados, entramos em similaridade de forma com o Criador, os nossos vasos começam a ser refinados pela luz que corrige. E essa luz, ela corrige o vaso, e a gente falou na aula passada que Malhut adquire propriedades de sefirot superiores, por exemplo, Binah. Então, Malhut adquire a qualidade de doação, que é Binah. Então, é como se a árvore da vida ela tivesse em constante movimento. A árvore da vida ela não é uma coisa fixa, definida. Quando Malhut, que é o nível mais baixo, a criatura, o ego, ele adquire propriedades de doação, ele adquire propriedades das sefirot superiores, e ela começa a ser uma só em qualidades com as sefirot superiores. Então nós começamos a perceber a ação do Criador no mundo, a perceber como que a providência divina ela funciona todos os dias em nossas vidas. E nós começamos a ver que realmente o que está escrito no primeiro artigo desse livro, não há nada além dele, vai ficando mais claro para nós a cada degrau que nós subimos. É por isso que Baal HaSulam,
ele tem esse nome, o Rabino Yehuda Ashlag. Ele foi chamado de Baal HaSulam, que significa o mestre da escada, ou seja, a escada que sobe aos mundos superiores. Porque através de todas essas explicações que ele traz aqui, na sabedoria da Kabbalah, segundo o método que ele traz, é como se fosse uma escada que leva o ser humano do seu nível mais baixo, seu nível comum, aos mundos elevados, como se fosse uma escada, de grau em grau. Então, claro que não é de uma hora para outra que nós estamos nesse nível nosso agora, e amanhã nós vamos ser tzadikim completos, cabalistas. Não, não é isso, mas que a cada dia a gente pode melhorar um pouquinho. A gente pode subir um grau da escada a cada dia. Então, subindo de grau em grau, o Criador vai nos corrigindo e nós vamos nos aproximando dele a cada dia da nossa vida, a cada fase da nossa vida. Nós vamos aprendendo com as situações, nós vamos sendo corrigidos e vamos nos aproximando do Criador. Esse que é o Tikkun individual. O Tikkun individual é isso, é você subir um grau a cada dia, você se refinar. Claro que você não faz isso sozinho, porque nada se faz sem a ajuda do Criador, porque Ele é a verdadeira força, Ele é o verdadeiro, Ele é a verdadeira realidade. Não há realidade que não seja Ele. Então, nós, quando buscamos o movimento de baixo a cima, que significa a ação do ser humano para com o Criador, então nós vamos elevando uma espécie de oração, de uma influência, que é a ação da criatura, que é chamado de um movimento, dentro da sabedoria da Kabbalah, é chamado de um movimento de baixo a cima, porque é o clamor de Malhut a adquirir as propriedades das Sefirot superiores. O Criador, ele vai iluminando através de Keter e vai fazendo um movimento de cima a baixo. Então é uma sincronia, é um trabalho dos dois lados. Nós não conseguimos fazer nada sem a ajuda dele, do Criador. E também, se não houver atitude da criatura, ela não vai a lugar nenhum, a lugar algum. Então, é isso que Baal HaSulam ele quer dizer aqui nesses escritos. Que nós vamos subir de uma escada para os mundos superiores de degrau em degrau. Não é uma coisa do dia para a noite, e também não é uma espécie de milagre. É o jeito que nós vivemos a nossa vida. É a atitude perante uma pessoa, é uma situação que você passa durante seu dia a dia, é um bem que você faz ao seu próximo que pode mudar a vida dele. Isso é uma espécie de correção, porque você está corrigindo as suas propriedades, mas você está corrigindo também o mundo inteiro através disso. Porque quando você faz o bem a uma pessoa, você salva uma vida, você levanta o ânimo de uma pessoa, é como se você estivesse salvando todo o mundo. Não é à toa que o Talmud ele traz esse ensinamento, né, de quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Quando você faz isso, como o Baal Shem Tov falava também, de que uma pessoa pode vir ao mundo para fazer um bem para uma pessoa. Então nós não conhecemos como a providência ela funciona realmente, porque para nós é um segredo. Mas quando nós vamos nos esforçando de degrau em degrau para subir essa escada e nos aproximarmos do Criador, não com a intenção de obter mais conhecimento ou obter poder, influências, através do conhecimento da Kabbalah, obter riquezas e manipular as pessoas, ter força para manipular as pessoas,
isso é uma atitude totalmente anti-Kabbalah, porque não é para isso que a Kabbalah ela veio, não é para isso que a Kabbalah serve, mas a Kabbalah ela serve para nós nos tornarmos pessoas melhores e ajudar o mundo a ser um lugar melhor, um lugar propício e chegar à era de Mashiach. Então é para isso que nós estamos aqui. Nós não estamos para ser um ser contemplativo, nem para ser um monge que vive nas montanhas, que se isola de tudo, mas sim para trabalhar na nossa vida, na vivência com as pessoas, no dia a dia, nas coisas mais simples. Elas podem ser motores para elevações altíssimas. Então isso não quer dizer que você sendo uma pessoa simples, sua vida normal, aí você acha que por você ser uma pessoa simples, sua vida normal, cotidiana, você não tem poder nenhum, você não tem importância nenhuma de mudar o mundo, mudar a vida das pessoas, fazer o mundo ser um pouquinho melhor. Deixa só eu fechar aqui a porta, que o sol está começando a bater aqui na minha direção. Espera rapidinho, já volto. Voltei, pessoal. Fechei ali a porta. Então é isso que a Kabbalah vem nos ensinar. Tá ok? Então vamos continuar aqui a leitura. A luz que reflete nos vasos é chamado de Shohen, e os Kelim, os vasos, são chamados de Sheriná. Ou seja, os vasos, quando eles estão com a luz, eles são chamados de Sheriná. Isso significa que a luz ela é chamada de Shohen porque ela habita nos vasos. E os vasos completos, ou seja, o vaso sendo recipiente e recebendo a luz, são denominados Sheriná. Antes da luz brilhar neles em sua total capacidade, denominamos este período de período das correções. Olha como esse assunto é importante. Aqui tem que prestar bastante atenção. Antes da luz brilhar neles em sua total capacidade, denominamos esses períodos de período das correções. Isso significa que fazemos correções para que a luz os ilumine por completo. Até então, o estado é chamado de divindade em exílio. Então isso significa que enquanto os vasos eles não estão em completa similaridade com as qualidades da luz, que significa basicamente doação, existe um período que é chamado o período das correções, o mundo do Tikkun, que é o mundo que nós vivemos. Mas o que isso significa numa linguagem assim mais prática? Isso significa que a luz, que é a qualidade da doação, ela não preenche totalmente o vaso
porque o vaso é egoísta, porque o vaso significa nós, seres criados. Então o vaso ele só quer receber. O vaso ele não pensa em outros, ele só pensa em si mesmo, porque ele é uma criatura. Agora a luz, ela não tem propriedade de receber, porque a luz, sendo uma qualidade direta do Criador, ela é na qualidade da doação. A luz é a doação. Então o vaso e a luz, eles não estão em similaridade de forma. E nós aprendemos já que o mundo espiritual funciona através da similaridade de forma. Quando dois objetos eles têm qualidades diferentes, espiritualmente eles estão afastados um do outro. Porque no mundo espiritual as coisas não funcionam através do espaço-tempo e de afastamento ou proximidade como funcionam aqui nesse mundo. Eles funcionam através da similaridade de qualidade. Quando a luz, quando o vaso, na verdade, o vaso ele está adquirindo propriedade de doação, ele se aproxima mais da luz. Entendem? Então, ela tem uma compatibilidade e esse vaso começa a ser corrigido pela luz. Então, eles meio que viram uma coisa só, uma só criatura. Mas nós não estamos ainda nessa fase do mundo. Nós ainda estamos no período de correção, que os sábios da Torá, eles dizem que são 6.000 anos. É o mundo dos 6.000 anos de correção. Nós estamos dentro desse mundo de 6.000 anos de correção. Porque ainda, primeiro, nós não somos seres altruístas, nós só pensamos em nós mesmos e essa é a nossa natureza. Nós não temos percepção do Criador nesse mundo de uma forma revelada, somente de uma forma oculta, porque o Criador, ele é todo doador e a criação é toda receptora. Então ela não tem uma percepção do Criador. O Criador ele influencia a criação de uma forma oculta. Então dentro desse período das correções, somente uma pequena fração da luz ela pode ser sentida e ela é um pouco mais revelada. Mas a grande parte da luz em si, da influência do Criador diretamente e reveladamente, ainda é obscura, ainda não é sentida. Isso significa que ainda não há perfeição nos mundos superiores. Abaixo nesse mundo, deve haver um estado onde a luz superior coexista com o desejo de receber. Este tikkun é considerado como receber para doar. Então esse é o nosso propósito, como a gente já falou aqui diversas vezes. O propósito da criação não é nós mudarmos completamente a nossa natureza de receptor para doador, porque isso é impossível, nós somos criaturas. O propósito da criação é refinar a nós, vasos, criaturas, para conseguirmos receber do Criador e doar às outras criaturas. Ou seja, chegar a um estado de receber para doar. Então esse estado de receber para doar, ele já é a correção. É quando nós deixamos de ser seres estritamente egoístas e a nossa natureza vai começar a mudar. Isso é a era de Mashiach. É quando a nossa natureza ela começa a ter a qualidade de conseguir ser preenchida totalmente. Ela consegue perceber o Criador. Nós começamos a sentir aquele prazer espiritual que os sábios sentiram e que não pode ser explicado, só pode ser sentido.
E através disso, nós somos vasos propícios a doar, porque nós não podemos doar o que não temos. Então, começando com essa intenção dessa mudança, quando nós percebemos a nossa real natureza, a nossa real condição humana, de que nós somos realmente seres egoístas e que a nossa intenção deve ser não só para receber para nós mesmos, mas a intenção de receber para doar às criaturas, através disso, com essa intenção, nossos desejos serão refinados e nós realmente vamos conseguir receber do Criador, nos preencher, ter o prazer, que é chamado de Shefá, o prazer, a abundância, e nós seremos receptores e canais, como uma árvore da vida completa, onde cada sefirá ela recebe, mas ela doa. Ela não recebe só para si. Ela não é mais um ser isolado que só recebe. Esse período onde a sefirá ela só recebe é chamado de um mundo de caos, porque de tanto ela receber e não doar, ela não tem capacidade para subsistir, então ela se fragmenta. Então ela é o estado de Tohu Vavohu. Na era messiânica é o contrário desse estado. Na era messiânica, todos os vasos eles recebem e doam uns aos outros, e eles reconstroem a alma de Adão Harishon. Isso é o significado da alma de Adão Harishon. É quando todas as almas elas doam, e elas têm similaridade umas com as outras, similaridade de forma, quero dizer. Não que sejam todas as pessoas pensando de uma mesma forma, sendo pessoas iguais. Isso não. Cada um vai continuar com a sua individualidade pessoal, mas todo o seu ato, pensamento e ação será uma natureza refinada, ou seja, uma natureza que ela recebe do Criador, ela tem a percepção do Criador e ela doa às criaturas. Ou seja, ela traz a iluminação, ela traz o Criador para o mundo. Então ela revela o Criador no mundo. Então essa é a era de Mashiach. Enquanto o desejo de receber é preenchido com coisas ignóbeis e banais que tomam o lugar onde a glória dos céus pode ser revelada, isso significa que ao invés do coração ser um tabernáculo para a luz do Criador, o coração se transforma em um lugar de desperdício e imundícies. Em outras palavras, a baixeza captura a totalidade do coração. E isso é chamado de a divindade no pó, a divindade na poeira. Isso quer dizer que é rebaixada ao chão, e que em cada um e todos detestam os assuntos da santidade. E não há desejo algum de se levantar da poeira. Ao contrário, eles escolhem as coisas desprezíveis, e isso traz tristeza a Shekhinah, quando um não cria espaço no coração para se tornar um tabernáculo para a luz do Criador, a luz de Deus. Então assim ele termina esse artigo, que é um artigo muito importante, e isso que significa a divindade na poeira, a divindade no pó, nós não devemos interpretar isso como se fosse o Criador num estado de baixeza, porque o Criador ele não é móvel. O Criador ele está no mais alto nível de Atzmuto, que é indefinido, é incompreensível. Mas o que quer dizer que a divindade ela habita no pó, nesse estado, significa que as criaturas elas não desejam nenhum assunto do Criador, elas não desejam nada com o Criador. Então a Shekhinah ela se encontra no exílio. A Shekhinah no exílio, como os sábios trazem em vários
em várias passagens da literatura judaica, na literatura cabalística, a divindade em exílio significa que o mundo não percebe o Criador. E a Shekhinah, que é como se fosse a estrutura completa da criação, porque ela é o grande vaso, onde ela recebe, ela é como se fosse, a gente pode interpretar como a Shekhinah, como se fosse uma grande Malhut, que é a raiz da criação, onde ela recebe a influência de Atzmuto, de Ensof, e ela já é o conjunto da criação, ela é luz e vaso. Mas nesse estado onde o vaso ele está quase completamente vazio, desprovido da percepção do Criador, da luz em si, é como se ela estivesse num estado de exílio, é como se ela estivesse doente, porque ela está incompleta ainda, entendeu? Então toda a estrutura da criação ela se encontra num estado incompleto, e esse estado incompleto ele é propício a correções. É por isso que o Criador traz esse estado incompleto na criação. É por isso que ele não cria todo esse sistema de uma forma completa, definida, de uma forma perfeita, porque o ser humano não teria mérito para trabalho se ele fosse criado já de um nível perfeito e nessas condições. Porque não teria o que ser trabalhado, não teria o que ser consertado. E do que adiantaria as ações? O que adiantaria a Kavaná? O que adiantaria o desejo de se aproximar, de ser uma pessoa melhor, o desejo por se corrigir, o desejo de você não estar contente com o seu nível atual, com a pessoa que você é no momento, mas você quer ser uma pessoa melhor, você quer fazer a diferença na vida das pessoas, você quer trazer o bem e você quer trabalhar com as suas mãos o máximo possível. Você não quer ser uma pessoa que vive no ócio. Você quer trabalhar, você quer plantar para colher frutos. E isso só é possível num mundo incompleto, num mundo propício a correções. Então o Criador, muito sabiamente, ele cria todo esse sistema em cascata, essa grande corrente, onde todos os elos são estritamente interligados e um não existe sem o outro, até chegar ao nosso mundo, onde nós não percebemos a divindade e o nosso mundo é completamente desprovido da perfeição dos mundos superiores, porque nós estamos num mundo que tem o maior potencial à correção, justamente porque ele não está completo. Então esse mundo ele tem tanta capacidade de trabalhar através das nossas mãos, dos nossos atos, pensamentos e ações, como o Tânia, que é muito importante, que a gente aprende, né, aos domingos com o professor William. O Tânia ele traz a importância do pensamento, fala e ação. E a Kabbalah ela frisa muito isso. O pensamento, fala e ação, eles são os motores para revelar, eles são as roupagens da alma e eles são a ferramenta do qual nós podemos corrigir o mundo inteiro. Então é por isso que o Criador tão sabiamente ele cria seres imperfeitos num mundo incompleto, mas esse mundo incompleto, habitado por esses seres imperfeitos, ele tem a total potência e a possibilidade de ser um mundo que muda todos os mundos. Ou seja, por isso que o Baal HaSulam ele diz aqui que os mundos superiores eles ainda não estão no estado de perfeição, enquanto o nosso mundo ele não chega ao estado do Tikkun completo. Porque a gente vê que o nosso mundo ele tem poder, ele tem influência sobre os mundos superiores, assim como os mundos superiores têm influência sobre o nosso mundo. Entenderam? Então isso quer dizer que nós, cada um de nós, nossas almas, elas têm uma missão muito importante
Não importa se a pessoa ela veio de tal lugar, ela tem origens humildes, ela se vê como uma pessoa sem capacidades de mudar nada, de mudar alguma coisa. Mas isso não é verdade. Cada um de nós tem um propósito. Nós só não sabemos reveladamente o que é, só o Criador sabe, porque nós não temos a percepção como o Criador tem de todo o sistema. Nós só vemos uma pequena partícula do que é o todo. Nós, como seres incompletos, num mundo incompleto, nós ainda não temos uma percepção. Tudo que nós percebemos é uma pequena parte do todo. Como o Rodrigo costuma trazer, né, aquele exemplo do elefante, é bem isso, trazendo aqui para o nosso assunto hoje. Cada um de nós vê um pequeno fragmento do todo. Nós não vemos o sistema completo. Por isso que nós não sabemos como que a providência divina ela funciona no mundo. Nós não sabemos qual é o plano do Criador para cada um de nós. Mas através da nossa vida cotidiana, das nossas dificuldades, trabalho, tudo que a gente passa com outras pessoas, porque na verdade os maiores desafios elas são realmente a convivência, muitas vezes, com pessoas que discordam de nós, têm uma visão diferente de nós. Então isso vai gerando esses atritos. E essa é uma das maiores correções que o ser humano ele tem a fazer, que é realmente saber conviver um com o outro. Porque muitas vezes nós não sabemos conviver uns com os outros. Na nossa visão, na nossa percepção do nosso ego, nós sempre estamos certos, porque nós vemos o mundo girando ao nosso redor. Nós não conseguimos perceber o que está fora de nós, o que está além de nós. Tudo que nós vemos e percebemos é o que está em nós. Então nós vemos que o mundo gira em torno do nosso eu. Então toda a nossa visão de mundo, nossa percepção de mundo vai ser ao nosso próprio redor. Então é por isso que muitas vezes nós vemos os outros como as pessoas falhas, como as pessoas difíceis de conviver, mas nós, na nossa percepção, nós somos o lado certo da história, muitas vezes. Entendem? Então a gente vê a nós como o lado certo da história porque nós temos percepções somente de nós mesmos. É o nosso ego. Nós não vemos fora de nós. Nós não vemos a coisa completa, o cenário completo. Porque, obviamente, nós estamos no período de correções. Nós estamos no que Baha 'Ullah diz aqui, que é o mundo do Tikkun, o Tikkun Olam, a correção do mundo, o período do Tikkun. Então, nesse período de Tikkun é que nós devemos aproveitar e tentar fazer o máximo de bem possível, ser pessoas melhores a cada dia e subir cada dia um degrau, aos poucos, um degrau de cada vez, superando-se a si mesmo a cada dia, querendo se tornar uma pessoa melhor, querendo se aproximar do Criador cada vez mais, revelar o Criador no mundo, fazer o bem às criaturas. Aí sim o Criador vai nos dar força, e força a cada dia mais, cada etapa através da outra, até que nós nos vemos numa similaridade de forma com a fonte da vida. E nisso nós trazemos a luz, realmente a luz da correção para o mundo inteiro. Então isso significa que cada um de nós é uma peça importante em todo esse sistema. Então a gente nunca deve menosprezar, seja um pequeno ou um grande ato, seja o que for, tudo ele tem o seu lugar e tudo ele tem a sua importância no mundo. Entenderam?
Esse é o segundo artigo, a divindade em exílio. Baruch Hashem. Muito bom, Eduardo. E ainda dá tempo da gente começar aqui o terceiro, que esse daqui, eu fico maravilhado com esse artigo, que ele é longo, mas ele traz uma... Baruch Hashem, Eduardo, tá uma benção. Baruch Hashem. Que cada vez mais a gente consiga trazer a sabedoria da Kabbalah para o nosso dia a dia. E assim, eu queria já iniciar esse terceiro artigo, porque só o começo dele já é muito importante. Depois o Baruch Sulam, ele vai explicar cada tópico, mas são três assuntos que ele traz aqui no terceiro artigo. Ele traz Atzmuto, que é a essência do Criador, que ele explica o que é, ou não explica, né, porque é inexplicável. O segundo é Ensof, que é o infinito. E terceiro discernimento são as almas. O que isso tudo é, o que isso tudo tem relação uns com os outros. E só para a gente dar o início, e na aula que vem a gente continua estudando, porque esse artigo é maravilhoso. Isso daqui é Kabbalah na sua forma mais eficiente, na minha opinião. Os assuntos sobre as conquistas espirituais. Esse é o artigo, é o título do terceiro artigo. Eu ouvi, Shamati. Nós distinguimos muitos graus e discernimentos nos mundos. Nós devemos saber que tudo que está relacionado aos discernimentos e graus fala sobre as conquistas das almas com relação ao que elas recebem dos mundos, dos Olamot. Isso se adere à regra. O que nós não entendemos, não sabemos o nome. Isso porque a palavra nome indica entendimento, assim como uma pessoa que nomeia um objeto após ter obtido algo sobre esse objeto de acordo com o seu entendimento. Por essa razão, a realidade em geral é dividida em 3 discernimentos a respeito das conquistas espirituais. Primeiro é Atsimuto, que é a essência do Criador. Segundo, Ensof, o infinito. Terceiro, as almas. Aí ele já começa aqui. Primeiro, nós jamais falamos sobre Atsimuto, porque é a raiz e o lugar das criaturas, começam no pensamento da criação, onde elas são incorporadas, assim como está escrito. O fim de um ato está no pensamento preliminar. Ou seja, Atsimuto, nós não sabemos muito bem o que nós não nos aprofundamos em Atsimuto, porque é impossível, é incompreensível. Aí ele vem e traz Ensof. Ensof já refere-se ao pensamento da criação, que é o desejo dele de fazer o bem às suas criações. Isso é considerado Ensof, e é a conexão que existe entre Atsimuto e as almas. Nós percebemos que essa conexão na forma do desejo de agradar as criaturas. Ensof é o início. É chamado de uma luz sem um cli, a luz sem o vaso. Contudo, lá se encontra a raiz das criaturas, a conexão entre o Criador e as criaturas, que é chamado de o desejo dele fazer o bem às suas criações. Esse desejo começa no mundo de Ensof e se estende através do mundo de Asiá. Terceiro, as almas. As almas que são os receptores do bem que ele deseja fazer. Ele é chamado de Ensof porque esta é a conexão entre Atsimuto, a sua essência, e as almas, que nós
percebemos como o desejo dele de fazer o bem às suas criações. Nós não temos dizer algum, exceto por aquela conexão do desejo de aproveitar, e esse é o começo do encontro. Isso é chamado de uma luz sem um cli. Contudo, lá se inicia a raiz das criaturas, quer dizer, a conexão entre o Criador e as criaturas, que é chamado de desejo dele de fazer o bem às suas criações. Esse desejo inicia-se no mundo de Ensof e se estende através do mundo de Asiar. Todos os mundos são por ele mesmos considerados luz sem um cli, a luz sem um vaso, onde não há colocação alguma, não há entendimento algum, não há luz sem um cli. Eles são distinguidos como Atsimuto, e não há entendimento nenhum deles. Então, aqui ele começa a entrar no nível da sabedoria da Kabbalah, que fica um pouquinho mais assim, é um nível a mais, entendem? Então, quando ele começa a entrar em discernimentos sobre os mundos em si, os 3 discernimentos da realidade, começa com Ensof, que é indefinido. Aí você tem Ensof, que ainda não existe uma definição em si, Ensof, porque ele é o sem fim, ele é infinito. Mas em Ensof habita a raiz das criaturas. Ou seja, ainda não é algo definido, mas é a intenção de fazer o bem às suas criações. Dali que vai surgir a criatura, dali que vai surgir, na verdade, a raiz das criaturas. Ali, Ensof é Keter das criaturas. Ela é a raiz e ela é ali o seu ponto ali de origem e o seu pensamento inicial. É como se fosse em Ensof aquele estalo, assim, aquela ideia, o início, na verdade o início, a coisa mais essencial de uma ideia, de uma intenção, que é a intenção de fazer o bem às criaturas, que é o desejo do Criador de espalhar o bem, de doar. Então a raiz disso é chamado de Ensof. E isso que é o que conecta o Atsimuto, que é o incompreensível, o não definido, que é o Criador, porque o Criador ninguém define o que é o Criador. Nós só conhecemos o Criador através das criaturas. Nós só conhecemos o Criador através dos discernimentos que emanam dele, da luz que emana e ela se veste nos vasos e ela começa a tomar definições. É através disso que nós começamos a compreender o que é o Criador. O Criador em si, Atsimuto, é indefinido. Não há conhecimento algum sobre ele. Então, por isso que Ensof é a conexão, é o caminho entre Atsimuto e as almas. Porque as almas têm origem em Ensof. Porque Ensof é a raiz delas. Entenderam? Então, quando ele fala aqui, e essa parte aqui é um pouquinho mais complicada, que ele fala que os mundos em si, quando são tratados como luzes sem um vaso, eles são considerados Atsimuto. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que os mundos em si, os 5 mundos, eles não têm definição por si mesmos, mas eles são definidos através da criatura, do vaso. Entenderam? Como se a luz ela não tivesse uma definição. Uma luz sem uma roupagem, ela é um potencial, ela é um potencial a algo. Então ela é Atsimuto, ela é indefinida. Quando esse vaso ele é uma roupagem já, um receptáculo para a luz, aí você começa já a ter um discernimento. Porque a gente vai ver, estudando o livro do Shamati e outros escritos do Rabbi Ashlag, do Baruch Sulam, nós vemos que tudo são luzes e vasos juntos. Tudo, na verdade, que nós conseguimos compreender com a nossa mente, nós conseguimos compreender com o nosso intelecto, nossa alma, já é uma luz com uma roupagem.
enquanto a luz for a luz em si, sem uma roupagem, sem um vaso, elas são consideradas atsimuto, elas são consideradas potenciais apenas, e não algo definido. As propriedades elas começam a tomar forma com o vaso. É por isso que a criação, que é chamado de Malhut de Ensof, Malhut de Ensof é a verdadeira criação, como ele explica no Talmud Esser Sefirot, que é um tratado imenso do Baal HaSulam que ele escreve, onde ele explica toda a sabedoria da Kabbalah, do início, todos os aspectos da sabedoria da Kabbalah, todas as palavras, todas as definições, todos os mundos. Então é um tratado de 16 volumes, imenso. Lá ele fala realmente que Malhut de Ensof, a verdadeira criação, ela já é um vaso, porque a partir do momento que Ensof ele já tem um pensamento de fazer o bem às criaturas, ele já se torna um vaso. Ou seja, mesmo Ensof, nesse caso, já é considerado uma luz e um vaso. Entendeu? Porque ele já começa a tomar uma forma, e Malhut de Ensof já é a criação. É como se fossem círculos, um dentro do outro, onde um círculo não existe sem o outro. Então todos estão interconectados. Então Malhut de Ensof já é a verdadeira criação. Então Ensof já é um vaso, já é uma definição, porque ele, nesse caso, já não é Atzmuto, mas ele já é Ensof. Só que ele é uma possibilidade de infinitos vasos, infinitos círculos, infinitas possibilidades. Isso é só para dar um gostinho do que a gente vai aprender nas aulas seguintes, dessa sabedoria maravilhosa que é a sabedoria da Kabbalah, e que esse livro aqui, ele é muito profundo, ele é bem completo. E interessante que ele vem de anotações do seu filho, do Rabash, do que ele aprende do seu pai. Então nas aulas ele ouve o seu pai falando, ensinando a ele, e ele vai escrevendo. E desses escritos surge esse livro aqui. Então isso também traz uma lição pra gente que é importante, da gente escrever as coisas que a gente vai aprendendo. Porque muitas vezes somente escrevendo que a gente consegue fixar as coisas. A gente só ouvindo, tem muitas coisas que a gente vai ouvir, daqui a pouco a gente vai esquecer, não vai realmente aprender. A gente pode decorar algumas coisas, mas a gente não vai aprender. E o importante não é nem decorar as coisas, é a gente pegar realmente o que a Kabbalah ela quer para a nossa vida, a essência da Kabbalah, e botar em prática na nossa vida. Então a gente pode começar escrevendo as lições de Kabbalah, anotando coisas que são importantes, que através da escrita a gente vai começar a fazer uma espécie de prática, né? Porque a escrita ela se torna uma prática. Então a gente fixa melhor na nossa mente quando a gente exercita a nossa escrita. Então é muito importante. E de uma escrita ouvida nas aulas do seu pai, surge esse livro aqui maravilhoso, que é bem completo, que é o Shamati. Então, alguém tem alguma pergunta aí ou algo para complementar a aula? Eu estou satisfeito, Eduardo. Assim, é só um ponto que achei bacana, na hora que tu falou que a perfeição, ela não está nos mundos superiores, não é isso? Então, se na mente do leigo aqui, né, no meu caso, a qual vem a primeira suposta contradição disso, porque a gente entende que o mundo de Asiá, que é, né, esse mundo físico, ele recebe tudo dos mundos superiores, né? Então ele é o receptor. Mas a ideia de que não há perfeição nos mundos superiores
gera a questão, poxa, então como esse mundo, que é o receptor, vai se tornar perfeito se não recebe a perfeição dos mundos superiores? Entendeu? Então, assim, como é que para os mundos superiores se tornarem perfeitos a partir do nosso, e nós sendo receptores, então a impressão é que é um ciclo infinito. Mas então a gente pode entender da seguinte maneira, que esses mundos superiores não são recipientes como o nosso, são canais, não é isso? A perfeição, de fato, ela vem de Ensof, né, e passa por esses mundos até completar esse mundo. No momento em que este mundo se completar, automaticamente os mundos superiores também se completam, porque não vai ter mais o que doar, né? Esse mundo ele vai começar a doar para os mundos superiores somente quando ele estiver perfeito. É correto esse pensamento? É muito bom isso que você falou e está muito correto. Até a gente vai estudar depois, através desses artigos e outros, o que significa os mundos superiores e o nosso. Mas o que você falou é muito interessante, porque a gente aprende que todos os mundos eles estão intrinsecamente interligados. Então eles são causa e efeito um dos outros. Então um mundo não existe sem o outro. Ou seja, os mundos em si eles se completam e fazem parte da existência do seu mundo posterior ou seu mundo anterior. Na escala, por exemplo, se a gente tomar de cima a baixo. Então, isso que você falou é correto, porque esses mundos, eles são canais da luz divina para o nosso mundo. Mas também existe uma explicação que complementa também, de que o que nós não percebemos não é real para nós. Ou seja, o nosso mundo, ele é incompleto e ele é imperfeito. Isso nós sabemos pela nossa vivência aqui, que é o mundo de Asiá. E nós vivemos em Olam Hazé do mundo de Asiá, ou seja, um nível ainda baixo do mundo de Asiá, ainda, porque dentro da sabedoria da Kabbalah, o mundo de Asiá ainda tem o seu mundo espiritual do mundo de Asiá. Então nós vemos assim, de que, como ele fala que não existe perfeição nos mundos superiores, enquanto o nosso mundo está nesse estado de correções, e quando ele se corrigir completamente, ele corrige os mundos superiores. Isso pode querer dizer também, pelo que eu entendo, de que quando o nosso mundo ele realmente ele ser corrigido, ter o Tikkun completo, aí nós vamos ter percepção dos mundos superiores. Então os mundos superiores eles vão ser realmente percebidos e vão ser percebidos como estados perfeitos. Enquanto não são percebidos, é como se eles não estivessem no seu estado mais sublime, porque o mundo de Asiá que nós vivemos não percebe eles ainda. Apesar de receber deles, nós nesse estado não percebemos os mundos superiores. Então, assim, é uma interpretação também de que, assim, quando o nosso mundo ele chegar a um nível de correção e perceber as suas fontes, aí sim os mundos superiores, vamos dizer assim, vão se regozijar de realmente estarem em similaridade de forma, todos, entenderem? Então, realmente estarem numa similaridade. Então, seria a alegria dos mundos superiores se o nosso mundo e assim, a perfeição deles, a alegria e a perfeição deles, dos mundos superiores, quando o nosso mundo entrasse em similaridade de forma com os mundos superiores. Deu para entender um pouquinho dessa interpretação? Ou ficou meio confuso? Não, tá perfeito. Bom, para mim foi legível. Para mim foi legível. Porque não há nada melhor, não há nada assim que traga contentação, que traga alegria aos mundos superiores, do que o nosso mundo, que é um produto dos mundos superiores, chegar a um estado de perfeição e similaridade com os mundos superiores e percebê-los. Aí sim todos os mundos estarão completos. E é importante, né, Eduardo, a gente entender que
esse processo de retificação deste mundo e dos mundos superiores, na verdade, é um processo de internalização, né? Isso mesmo. É eu corrigindo, porque os mundos superiores, na verdade, é o meu subconsciente. São os Exatamente. traumas que estão lá dentro, os medos, os receios, que tem que ser visto, tem que ser posto para fora, tem que ser percebido, para então poder ser tratado. Enquanto a gente fica nessa ideia de esconder os nossos traumas, de proteger, fica difícil fazer esse conserto, né? Exatamente. É importante a gente ter em mente, a gente conseguir compreender de que isso que a gente fala dos mundos superiores não quer dizer que existem mundos fora aqui da Terra, outras dimensões assim, como a gente vê em filmes, sabe? Outros mundos longínquos. Mas o que a sabedoria da Kabbalah ela quer dizer com mundos superiores significa, como o Baal HaSulam ensina, que todos os mundos existem dentro de nós. Quando ele fala que todas as sefirot, cada sefirá, ela contém as 10 sefirot, e as 10 sefirot contém todas as 10 em cada uma das suas sefirot, isso quer dizer que cada um de nós, cada alma nossa individual, carrega dentro de si todo o DNA da criação, todos os 5 mundos. Eles só estão em níveis ocultos. Assim como na psicologia existem diversas camadas psicológicas da psique humana que nós não fazemos ideia e de que estudos mais modernos trazem como o inconsciente, o subconsciente e várias camadas cada vez mais profundas que nós conscientemente não fazemos ideia, não temos percepção alguma, mas que esses controlam a maior parte da nossa vida, que é o inconsciente e suas camadas mais profundas. Assim são os mundos superiores. Os mundos superiores, eles agem sobre nós, mas nós não temos uma mínima ideia da existência deles de uma forma explícita. Entende? Então, basicamente, dá para fazer uma alusão, assim, dá para fazer uma comparação dos mundos superiores com a nossa psique, porque os mundos superiores existem dentro de nós. Entendeu? Não existe nada fora de nós. Tudo está dentro de nós. Então, a nossa correção, a correção do mundo, ela funciona dentro de nós mesmos e através de trabalhando, primeiro, corrigindo a nossa intenção, os nossos desejos, nós vamos corrigir todo o mundo, porque através do pensamento, da fala e da ação, que aí você já traz os seus mundos mais íntimos, mais internos, ao mundo da ação, o mundo de Asiá, é que você começa a mudar o mundo. Então a gente não tem que ter uma percepção puramente de que a Kabbalah está falando de coisas extremamente longínquas, coisas muito assim, utópicas, muito longe de nós. Mas não, ela está falando da nossa alma, está falando do nosso interior, seres humanos. E esse exemplo da psique, da psicologia da nossa mente, é um bom exemplo para a gente entender os mundos superiores. Nós temos diversas camadas ocultas, é como se fossem os mundos superiores ocultos, mas nós não percebemos eles, mas eles têm uma influência muito grande em cada ato nosso, no nosso dia a dia. Eles só não são conscientes. Então a maior parte da nossa da força que nos move, ela vem lá de dentro, lá daquela raiz mínima, mais imperceptível. Então isso pode ser entendido assim, pode ajudar você a entender os mundos superiores. Entenderam? Como o Rodrigo falou, tudo isso daí deve ser trabalhado no nosso interior. É isso que eu quero assim, que a gente consiga fixar. E cada estudo que a gente tem aqui do Shammati ou de outros escritos, a gente tem ideia do que ele está falando aqui. Ele está falando da estrutura interna da criação. Ele está falando da criatura.
porque só existe o Criador realmente e a criatura. Só existe o desejo de receber e o desejo de doar. Então, Todo o resto é interpretação, né? exatamente. Então tudo isso é dentro de nós. E isso é uma coisa que nos ajuda a não terceirizar a responsabilidade. Porque isso é uma grande mania de todos nós, seres humanos, de começar a querer terceirizar as responsabilidades. Só essa semana, no meu grupo de debate, já rodou uns 4 com essa mentalidade. Você acompanhou, né? Eu acompanhei, eu vi. Com essa mentalidade de querer ter o outro como uma referência daquilo que eu tenho que ser. Como se o fato do Rodrigo estar ali significa que o Rodrigo tem que ser o modelo de padrão aceitável para todos. Então, você é observado como uma referência, mas na verdade as pessoas não querem a sua referência, eles querem se refletir através de você. Aí se você tenta fazer o bem para alguém, trazendo uma pessoa problemática para dentro da comunidade, a pessoa se mostra problemática, você tira. Aí então você já não foi bom em tentar trazer a pessoa, você foi mal em ter tirado. Entendeu? Então tipo assim, não existe a responsabilidade do indivíduo, existe a responsabilidade do outro. E se o outro não está fazendo a minha percepção de realidade, é porque o outro está errado. Mas, na verdade, é a tua leitura que define o que é certo e errado. Né? Porque a realidade fora de você é somente projeção. É uma projeção, tudo está no seu interior. Quando você foge de algo, não é de algo fora de você. É fora da interpretação que algo dentro de você coloca sobre aquilo. Entendeu? Você pode fugir das pessoas e dos lugares, mas você nunca vai fugir de si mesmo. E o verdadeiro inimigo é o que está aí dentro. É verdade. E esse tipo de percepção, ele nos ajuda a não terceirizar a responsabilidade, a não colocar no outro as suas frustrações que você tem consigo mesmo, e você começa a espelhar nos outros para inconscientemente trazer um tipo de alívio, sabe? Porque quando a gente tem um problema que está lá interno, lá dentro da gente, aí a gente vê uma situação com uma pessoa ou um grupo de pessoas e a gente começa a perceber e pôr o problema nas outras pessoas, a gente começa a tentar nos eximir daquele peso, daquela responsabilidade e colocar nos outros. Ou seja, a gente está tentando nos aliviar a nós mesmos e tirar o nosso senso de responsabilidade, porque a responsabilidade, ela traz um peso, ela traz responsabilidade. A própria palavra diz, a responsabilidade ela já traz aquele sentimento de você ter que fazer alguma coisa, de você ter que entrar em ação. E muitas pessoas não gostam disso, não gostam de ter um compromisso com alguma coisa, uma responsabilidade em si. É por isso que elas projetam nos outros, projetam para fora, para não ter que lidar com esse peso. Então, isso mesmo é um mecanismo do desejo de receber, do ego, de que ele, para preservar a si mesmo e para evitar dele sofrer, como a gente falou em outras aulas, todo aquele processo de transformações, sabe, de cada transformação que você passa, você pode usar isso para se tornar uma pessoa melhor, e através das lutas, batalhas, situações que você passa, traumas, todas as coisas da vida, isso são motores para você se tornar uma pessoa melhor, para você evoluir. Mas quando a gente pega isso e tira esse peso de nós mesmos e começamos a terceirizar as responsabilidades e botar nos outros como se nós sempre fôssemos vítimas, e a gente fica sempre nesse estado de vitimismo, como que a gente pode trazer mérito e evoluir espiritualmente se a gente sempre pega esse potencial de crescer, de pegar um problema, um trauma, alguma coisa semelhante e botar nos outros e realmente se contentar com isso?
Como que a gente pode se desenvolver dessa forma? Seria melhor se nós tivéssemos um pouco mais de coragem de assumir isso em nós mesmos e ter essa percepção e procurar superar isso e usar isso para usar as dificuldades para superar a si mesmo em cada dia e cada dia subir um degrauzinho e se tornar uma pessoa melhor, mais completa, mais unida ao Criador, seria muito melhor se a gente tivesse um pouco de coragem de assumir a nossa natureza, de assumir todo esse, vamos dizer assim, esse BO, do que terceirizar as responsabilidades e simplesmente botar no outro, e assim a gente continua na mesma e não cresce. Não tem como crescer dessa forma. Aí fica aquela ideia das pessoas que se aproximam de nós por questões de conhecimento, de estudo, vai ter que a gente tem que começar a fazer umas perguntas, né? Referências? Ou você está procurando culpados? Se você está procurando referências, vá ler os sábios, né? Vai estudar a Torá, né? Olha a vida dos patriarcas. Agora, se você está procurando culpados para tuas mazelas, joga em cima de mim mesmo, que já não tem problema, entendeu? Mas assim, quem procura referências pro lado de fora, né? Fora de si, é porque está tentando proteger alguma coisa que não quer corrigir lá dentro. No mundo ideal, não haveriam líderes, não haveriam chefes, não haveriam professores. Cada um seria capaz de responder por si próprio. Mas existe essa debilidade das pessoas ficarem procurando nas pessoas aquilo que falta em si próprias, ao invés de olhar para si próprias e perceber que está tudo ali dentro. Só precisa ser trabalhado, só precisa ser desenvolvido. Exatamente. Mas é isso aí. É isso aí, gente. Todo mundo aprendeu um pouquinho hoje da Kabbalah? Aprendi muito. Isso que é importante. Na próxima aula a gente vai... Eu aprendi bastante, obrigada. Que Hashem te abençoe sempre. Baruch Hashem. Então, essa foi a nossa aula de hoje. E na próxima aí a gente continua cada vez mais entrando mais nessa sabedoria e começar a enfrentar os nossos próprios fantasmas, né? E isso que a gente falou aqui no final, muito importante, a gente começar a ter um pouco de coragem para enfrentar os nossos próprios fantasmas e não começar a projetar essa culpa, esse ressentimento em outras pessoas. Beleza? Então, valeu, gente. Daqui a pouco tem a aula do Rodrigo aí. Excelente aula, hein, Eduardo? Excelente. Valeu, Samanta. Tamo junto. Tamo junto. Valeu, gente. Tá gravado, né, Eduardo? Tá gravando. Amém. Amém. Show de bola. Deus abençoe a todos. Daqui a pouquinho a gente se revê aí. Valeu. Até daqui a pouco. Valeu. Até daqui a pouco. Shalom, shalom, gente. Shalom. Yachad, 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 kulam kedusha chayesh shalesh, kulam kedusha